Do ponto de vista do direito natural, não há súditos de um Estado. Nesse sentido, quando as leis positivas subentendem súdito, estão totalmente erradas. O princípio da autoridade universal é Deus, mas numa nação a fonte de toda autoridade é o povo, isto é, os membros da nação. Portanto, o termo súdito só poderia ser-lhes aplicado em sentido lato e metafórico. Aceitamos, todavia, o modo comum de falar, conquanto se tenha sempre presente a ressalva feita. Resumindo, a filosofia moral política trata dos direitos e dos deveres dos cidadãos enquanto membros de um Estado. Isto supõe tratar-se de uma sociedade que seja politicamente organizada. Ora, uma sociedade é politicamente organizada quando as relações entre governantes e governadores e governados estão fixadas numa Constituição. Enquanto não interessa saber qual seja o tipo de Constituição, é importante que haja uma escrita, como entre nós, ou tramada oralmente, como acontece entre as tribos africanas. Uma sociedade politicamente organizada pode ser eventualmente chamada de nação, pátria, estado ou governo. Nação é a palavra que deriva do latim natio, que por sua vez deriva de natus, participo do verbo nascor, nascer. É o conjunto das famílias e dos indivíduos nascidos num determinado lugar, território, que constitui um tipo grupo social. Nesse sentido se fala, por exemplo, das várias nações de índios. Assim sendo, podemos definir nação como sendo aquela sociedade política que é historicamente constituída por indivíduos e famílias com a mesma origem, a mesma língua, as mesmas tradições, aspirações e interesses e os mesmos sentimentos comuns. A língua é a alma da nação. Ela é muito mais importante do que o lugar de origem, já que é o veículo necessário para entrar no espírito da comunidade. É pela língua que o estrangeiro consegue radicar-se numa nação e tornar-se membro dela, apesar de pertencer a uma outra raça. Aliás, é importante não confundir raça com nação. Raça é uma variação da espécie fixada pela hereditariedade, é conceito biológico. Nação é um grupo social determinado por condições objetivas, como unidade de língua, de governo, e por condições subjetivas, como memórias em comum, mesmas aspirações. É um conceito psicossocial. Portanto, são dois os elementos constitutivos de uma nação. Primeiro, o fato de comungar as mesmas tradições, e segundo, a vontade de viver em comum, valorizando e desenvolvendo toda a herança que nos foi legada. Pátria também é uma palavra que deriva do latim. Os romanos diziam terra patrium, a terra dos nossos pais, dos antepassados. Tanto a palavra terra como a palavra antepassados são inseparáveis para designar a pátria. Uma nação é pátria quando implica em território próprio e independência política. Os judeus, antes de 1948, formavam uma nação, mas não tinham uma pátria. Se a nação é a alma da pátria, o território constitui seu corpo. Os teóricos do anarquismo não aceitam esta ideia, que eles consideram uma pura abstração. Minha pátria é o mundo, eles costumam dizer, e talvez eles tenham razão, já que com isto eles expressam um sentimento de unidade humana planetária e o desejo de romper as barreiras políticas e econômicas por meio das quais um pequeno grupo de indivíduos estrangula pelo menos 4 bilhões de pessoas. O Estado também é a palavra que deriva do latim status, participa do verbo sisto, que significa fixado, determinado, regulamentado. É a nação politicamente regulamentada e independente, que se organiza administrativamente nos 3 poderes, legislativo, executivo e judiciário. É uma nação que não seja politicamente independente jamais será um Estado. Os judeus, antes de 1948, não eram Estado. Os palestinos eram Estado até 1948. Os nossos índios formam nações, mas não estados, porque não são politicamente independentes. O Estado surge como necessidade de organizar e proteger uma nação que não seja Estado e que, de certo modo, seja escrava de um outro país. Os palestinos da Cisjordânia são, de certo modo, escravos do Estado judaico, do Estado do povo hebreu ali dentro de Israel. Daí o gravíssimo abuso da aculturação forçada ou camuflada, largamente praticada para absorver as minorias, o moderno processo de escravidão. Já que não há Estado sem nação e que não há nação sem famílias, vê-se claramente que a família ou o indivíduo na família existem antes do Estado. Em outras palavras, o Estado vem depois das famílias e dos indivíduos e tem somente aquela autoridade que as famílias e os indivíduos lhe outorgam. Daí se vê a vergonhosa aberração de Luís XV, que dizia o Estado sou eu, o 14, né? Luís XIV, não 15, o Rei Sol. Tal e qual aqueles deputados que fazem as leis que melhor lhes convém, aumentam seus salários e abusam das mordomias como melhor lhes apraz, e não submetem suas ações ao parecer da nação por meio do referendo.
Stalin, Hitler, Mussolini e todos os diretores faziam as leis conforme suas vontades, com evidente desprezo pela nação, mas nunca houve um referendo sequer. Quando por Estado entendemos o conjunto dos poderes públicos que representam a nação e a governam, então dizemos que o Estado é o governo. Na verdade, Stalin, Hitler e Mussolini contaram com um amplo apoio popular. O Stalin não tanto, mas o Hitler e o Mussolini sim. Populismo ali, né? Quando por Estado entendemos o conjunto dos poderes públicos que representam a nação e a governo, então dizemos que o Estado é o governo. Ao longo dos séculos, os homens passaram por várias formas de governo. Aristocrático, quando só o pequeno grupo dos ricos estava no poder, os melhores, né, aristocrático. Oligos, que é um grupo pequeno de ricos, né? Monárquico, quando a autoridade suprema estava nas mãos de um só homem, e pode ser tirânico, quando esse homem é mau, e democrático, quando todos os cidadãos participam direto ou indiretamente no governo do Estado, e demagógico, quando esse povo é iludido e guiado por demagogos, né, que guiam esse povo para o abismo, para a perdição, para se fuder e se lascar. O governo democrático pode ser presidencialista, quando deseja se viver no paternalismo ou sob a figura de um presidente. O parlamentarismo é quando se quer objetividade e não favoritismo. É o parlamento que decide, o parlamento é o poder legislativo, que escolhe o poder executivo. É que o povo presidencialista, o povo que escolhe o poder executivo, que é o presidente. Qual a melhor forma de governo? Depende da cultura de um povo e, sobretudo, do seu grau de amadurecimento político. Nesse sentido, vale o ditado, né? Cada povo tem o governo que merece. Como surge essa sociedade? O fato de indivíduos e famílias terem se unido em sociedade foi um acontecimento natural ou artificial? Hobbes e Rousseau dizem que foi devido a um contrato social. Aristóteles diz que foi devido ao instinto natural. O homem é um animal político e social, para Aristóteles. Então, o capítulo anterior deixou no ar uma pergunta importante. Se a filosofia política trata das relações mútuas entre governantes e governados, entre o governo e a sociedade civil, é preciso explicar como surgiu a sociedade. Em outras palavras, o fato de os indivíduos e as famílias terem se unido e formado uma nação foi um acontecimento natural ou artificial? Responderam a essa pergunta primeiro Thomas Hobbes, com um livro escrito em latim em 1642, o De Cive, sobre o cidadão, e segundo Jean-Jacques Rousseau, com um livro escrito em francês em 1762, do contrato social, ou princípios do direito político, acerca do contrato social, ou seja, princípios do direito político e público. Então Hobbes ficou impressionado com uma frase que o dramaturgo romano Plauto, que veio entre 254 e 184 a.C., colocou na boca de um de seus personagens na peça Asinária 2.488. Homo homini lupus, isto é, o homem é um lobo para qualquer outro homem. O pior inimigo do ser humano é o próprio ser humano. Na sua posterior reflexão, Hobbes explica a frase de Plauto assim: cada homem tem direito a tudo. Ius in omnia in omnibus. Mas esse fato implica num estado de luta permanente universal para apoderar-se de tudo que o homem deseja. Bellum omnium contra omnes, isto é, há uma guerra de todos contra todos no estado de natureza. Por este motivo, o maior inimigo do homem é qualquer outro ser humano, outro homem. Homo homini lupus, pois o outro também quer apoderar-se de tudo o que deseja, matando. O egoísmo é o que nos move, se for o caso, o seu rival. Haveria mortes em demasia, conclui Hobbes, se o homem permanecesse nesse estado primitivo de natureza bruta. Eis então que o instinto de conservação exigiu e impôs uma saída para estabelecer um estado de paz, de tranquilidade, uma dimensão social de sossego que permitisse a sobrevivência de todos. Foi assim, diz Hobbes, que os homens estabeleceram contratos entre si, ou seja, transferência mútua de direitos, e assim nasceu a sociedade civil. O pacto ou contrato social torna-se, portanto, o fundamento da sociedade civil, bem como a nova ordem moral para os indivíduos e para os grupos. Como se vê, Hobbes nega que a moral política individual nasça do instinto natural. Para ele, nasce da razão que procura os meios de conservação do ser humano. O instinto de conservação conatos que nos leva a isso, né? Em outras palavras, por esse contrato, o pacto social estabelece a existência de um poder que só poderá ser absoluto. Tem o poder absoluto sobre a nossa vida, nossa propriedade, nossa liberdade, mas cujo absolutismo não se dá por direito divino, e sim como consequência de um pacto social, de um contrato, necessário para fazer reinar a paz, para ter um mínimo de paz e segurança entre os homens, entre os indivíduos, nessa sociedade. Então é isso aí, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem curtiu, dá um like, quem não curtiu, dá um dislike. Hasta la vista, babies, e até a próxima.